Deputado Efraim Filho, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio, Humberto. Satisfação participar com vocês nessa manhã de segunda-feira e trazendo um tema importantíssimo aí na agenda econômica do Brasil. Nada é mais desafiador para o país do que gerar empregos. E, nesse caso, mais do que gerar, preservar empregos, né, que hoje estão dependendo de regras como a desoneração, e é até inusitado, né, que a gente esteja, e você abordou isso aí na sua introdução, Thaís, que a gente esteja discutindo no Brasil imposto sobre folha salarial, ou seja, quanto mais você emprega, mais imposto você vai pagar. Esses 17 setores estão elencados entre aqueles que mais empregam no Brasil, portanto, tem essa regra diferenciada e se tem a possibilidade aí de acabar ao final do ano. Estamos buscando a prorrogação, porque senão nós entraremos em 2022 num cenário extremamente caótico, especialmente no que diz respeito à geração de emprego. Deputado, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber, com a sua experiência, apesar de ser um jovem deputado, é muito atuante já e muito experiente, eu queria saber qual a sua expectativa em relação a essa luta, né? Eu gostaria de saber se o senhor está otimista com relação a isso, ou não, ou vai ser uma luta muito dura. A equipe econômica, sobretudo o ministro da Economia, não parece muito sensível a isso, né? O Estado arrecadador não quer nem saber, né? Não quer saber de coisas tão triviais como, por exemplo, o emprego das pessoas, né? O que está em jogo é o emprego das pessoas. Mas o Estado só quer saber de arrecadar dinheiro, né? E mesmo que isso custe empregos. Eu queria saber isso, qual a sua expectativa em relação ao êxito dessa cruzada? Cláudio, eu vou me socorrer na sua pergunta das palavras de um grande gênio da literatura paraibano, Ariano Suassuna. E Ariano Suassuna dizia que o otimista alienado é um tolo, né? O pessimista é um chato, e bom é ser realista e esperançoso. Então, claro que existem desafios nessa caminhada, mas eu tenho esperança, sim, que a gente consiga fazer o convencimento do governo. Você foi bem na ferida aí. Realmente é o convencimento do governo o nosso maior desafio. Dentro do Congresso, eu vejo um clima absolutamente positivo. O perfil do Congresso hoje é de evitar, né, cargas tributárias maiores sobre setores que empregam. Então, dentro do Congresso tem um sentimento positivo, e aí é trabalhar com esse convencimento. Qual a estratégia que está sendo utilizada neste momento? O projeto está na Comissão de Finanças e Tributação, relator o deputado Jerônimo Görger, e nós temos trabalhado com uma audiência pública que virá aí nos próximos 15 dias, para que possamos sentar à mesma mesa todos os atores do processo. Essa é a vocação do parlamento, é ser um poder moderador, é ser um poder mediador, né? Colocar à mesma mesa equipe econômica do Ministério do Governo Federal, a Casa Civil, né, que é responsável pela articulação política, representantes do setor produtivo, né, os empreendedores, os empregadores, e também representantes dos empregados, né, os sindicatos, porque, ao final, quem será mais afetado é o pai, mãe de família, que não sabe se amanhã terá o seu emprego, o recurso para colocar o pão na mesa da família, pagar a conta da farmácia no final do mês, a mensalidade da escola do filho. O fantasma do desemprego, ele abala, sinceramente, as famílias que estão ali, né, diante de um cenário econômico no Brasil, e por mais que a gente busque boas notícias, né, nós vivemos uma inflação, né, ou seja, um custo de vida maior do que o esperado, né, nós vivemos uma expectativa de juros ao final do ano maior do que se espera, e um crescimento, né, que a gente sonha que possa chegar em 2022 melhor, mas a cada dia vem mostrando dificuldades. Então, assim, o emprego é o grande desafio. Eu tenho a expectativa de que o governo, né, o Ministério da Economia, ele se sensibilizará e abandonará a ideia, né, de acabar com a desoneração no final de 2021.
Deputado, bom dia, o Pedro. Fala para o ouvinte da Rádio Bandeirantes quantos empregos podem ser preservados, né, com essa medida e qual é a expectativa que o senhor tem? Ela vai ser aprovada aí num curto prazo? Tem agenda no horizonte aí para essa votação? Pedro, os números estimados falam em 6 milhões de empregos, né, preservados, fora aquilo que provavelmente no ambiente de melhora, né, do cenário econômico, você pode pensar em investimentos desses setores, né, muitos deles estão inclusive segurando, né, o planejamento para 2022, aguardando essa decisão, porque se for mantida, é possível até que haja investimentos e a abertura de novas oportunidades, que é o que o brasileiro mais precisa hoje, aquele que já está do outro lado, né, aquele que está no campo dos desempregados e aguardando oportunidades. Então, a gente também dialoga não só com a preservação dos empregos atuais nesses setores, e aí falou construção civil, call center, atividades industriais, tá certo? Setores que empregam muito, né, e que precisam dessas oportunidades. Em termos de agenda e cronograma, nos próximos 15 dias teremos audiência pública na Comissão de Finanças e Tributação, aprovada na Comissão de Finanças e Tributação, que é o tempo que eu considero que o projeto precisa para amadurecer, né? O Cláudio Humberto citou aí, e sempre acompanha de perto, a agenda, né, da Câmara dos Deputados, tem temas ali que precisam de tempo para amadurecer, e esse é um deles, né? Então, aprovado na CFT, provavelmente até o fim de agosto, começo de setembro, nós temos duas opções, ou pode ir à CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, ou através de um requerimento de urgência, ser levado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, direto ao plenário. Eu acho que essas duas estratégias estão em curso. Se no mês de setembro nós já tivermos esse amadurecimento do projeto, será melhor levá-lo direto ao plenário, porque além da Câmara precisa ser aprovado também no Senado Federal até o final do ano, para evitar o fim, né, do benefício da desoneração da folha salarial. E a gente tem que trazer esse assunto já agora, não é, deputado? Porque no ano passado foi um processo conturbado, tanto na aprovação da prorrogação da desoneração da folha no Congresso, que depois teve o veto do presidente Jair Bolsonaro, que foi derrubado pelo Congresso Nacional. Ou seja, não foi um processo simples a manutenção dessa desoneração da folha. Dessa vez, o senhor está esperando alguma coisa mais fácil, deputado? Olha, Thaís, eu espero que sim, porque o cenário econômico, né, como a gente comentou, ele está aquém das melhores expectativas, né? Inflação, custo de vida, juros, o próprio desempenho da economia, crescimento de PIB, nós ainda não temos nada muito sólido, né, de que vivemos o melhor cenário. Então, a pandemia também não ficou para trás, né? Nós hoje estamos buscando uma rota de saída. A vacinação, claro, tem trazido um alento, né, às famílias, aos hospitais, né, a estrutura pública de saúde tem conseguido responder de uma melhor forma diante, né, de uma vacinação mais efetiva, mas ainda há desafios a serem cumpridos. Você tem novas variantes aí que têm trazido bastante dúvida, né, sobre qual o cenário que a gente enfrentará na virada do ano. Então, o mais inteligente mesmo é manter essa desoneração. Me parece até uma discussão um pouco burra, tá certo? No Brasil, você está discutindo imposto sobre emprego, né? Nós já vivemos no modelo mais complexo do mundo, no pior modelo tributário. Está em voga aí uma discussão essa semana, deve ir à votação o projeto que compõe essa estrutura, né, da reforma tributária faseada, dividida em fases, como optou o governo federal, né? A primeira fase é o IRPJ, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. A segunda fase vai ser o Imposto sobre Consumo, o CBS. A terceira fase é o IPI, os produtos para importação. E a quarta fase seria apenas a desoneração, né? Vai ser difícil chegar lá, como você citou, estrangulado, né, com o tempo esgotado, tendo que tomar decisões de veto, inclusive, de derrubada de veto,
em cima da hora e as empresas com dificuldade de se planejar. Então, discutir hoje no Brasil, né, retorno de imposto sobre folha salarial, me parece uma alternativa burra, me parece não é a melhor decisão, seria a melhor decisão, e o Congresso, né, tem estimulado o governo, com esse projeto de lei que nós entramos, para que o governo possa discutir conosco, tá certo? Uma ponte, né, que se dê aí 2 ou 3 anos, o projeto fala nisso, até 2025, né, a desoneração da folha, para que o governo possa fazer a desoneração ampla, que é isso que o ministro Paulo Guedes falou, que chegue a todos os setores, mas para isso você tem de compensar as perdas que eventualmente o governo teria de arrecadação. Então, deixa os setores que mais empregam, né, já com essa manutenção desse incentivo, e vamos construir até 2025 uma desoneração ampla para todos os setores, abandonando no Brasil essa ideia equivocada de taxar emprego. Eu acho que o Brasil sai mal, né, dessa discussão, porque emprego é o grande desafio do país para 2023. Deputado, não há ambiente, digamos assim, para propor uma desoneração permanente, ou seja, tornar isso, porque fica de adiamento em adiamento e sempre deixa setores importantes da economia ali sem saber como é que vai ser o seu próprio futuro, né? Se não se sabe hoje como é que vai ser 2022, também, se eventualmente essa luta se tornar vitoriosa e estender a desoneração até 2025, quanto vai continuar o problema, porque em 2026 também não se saberá o que fazer. Não há formas de mobilizar, como é que eu diria, todos os atores, né, o parlamento, o governo e tal, para tentar encontrar essa solução definitiva da qual já falou o próprio ministro da Economia? Cláudio, estamos em sintonia. Nós temos hoje uma desoneração que ela é parcial em termos de setores. Né, são 17 grandes setores que empregam e possuem. A ideia é abandonar esse imposto, né, sobre a folha para todos os setores. E para isso você teria que fazer esse tempo de transição. E o projeto ele se presta, né, a ser esse instrumento. Tanto é que, diferente do que aconteceu ano passado, que na guerra com o governo, né, com a sanha arrecadadora da Receita, que você conhece, permitiu essa prorrogação só por um ano. E aí concordo com você, nós temos que voltar ao desgaste, né, de estar discutindo isso mais uma vez. Por isso que o projeto ele fala em 3 anos como ponte, né, como transição, para que a gente tenha aquela 4ª fase, né, da reforma tributária, que é a desoneração ampla. Nós queremos a retirada do imposto sobre emprego de todos os setores, mas para que você possa chegar a esse ponto, você tem de ir construindo passo a passo, né, para ter as compensações. Então, essa é a lógica do projeto, é dar fôlego, né, dar um balão de oxigênio ali para que você possa ter 3 anos, né, de fôlego e de tranquilidade para esses setores, enquanto o governo viabiliza a melhor transição dentro daquilo que é a expectativa e capacidade de arrecadação que ele possui. O que não dá para a gente ficar vendo, né, o governo, mais uma vez, pressionando os setores que mais empregam no Brasil, saber se vai conseguir ter um emprego na próxima semana, com isso pagar o colégio do seu filho, a conta da farmácia no final do mês, saber se vai poder colocar carne ou não no seu prato, né? O custo de vida do Brasil está muito caro, o bujão de gás está subindo, a gasolina nos postos aumentando a todo momento, a carne já não é mais, muitas vezes, opção para as famílias de baixa renda. Então, acho que diante de todo esse cenário que está discutindo imposto sobre emprego, é uma decisão que já não cabe mais no Brasil de hoje. O interessante seria que o próprio Ministério da Economia, o governo, se antecipasse, chancelasse o nosso projeto, levasse à aprovação e desse tranquilidade para a gente estar discutindo soluções para o futuro e não discutindo o problema como ainda estamos. Deputado Efraim Filho, obrigado pela entrevista ao vivo aqui para o Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Um bom trabalho, até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns aí sempre pelo trabalho, começando essa semana, aí essa segunda-feira, levando informação
semana que promete, mais uma vez, uma agenda intensa, né, a tratar dos assuntos que interessam a todo o Brasil. Forte abraço e um bom dia. Abraço, deputado. Rede Bandeirantes de Rádio.